Então, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu não apareço aqui, mas eu preparei um cronograma dessa parte dos meus estudos da CNPI, certo? Que eu já disse antes que eu estou estudando para fazer essa prova, essa certificação, e essa vai ser uma das playlists que eu irei fazer nesse canal, discutindo o que eu estou estudando na CNPI. Outras playlists eu pretendo mostrar o meu estudo com o TCC, na parte de análise, essas coisas, mas no vídeo de hoje eu preparei uma apresentação onde nós vamos começar a falar sobre o que eu estudei sobre o sistema financeiro nacional, tudo bem? Eu vou dividir isso por partes, então nós vamos começar com a parte normativa, com o sistema normativo, ok? Então vamos à apresentação que eu criei para darmos início a essa etapa do estudo. Então, vamos começar com o sistema financeiro nacional, que se mantém em funcionamento hoje, ele é regulado por leis desde 1964. Então, nós temos, com a lei da reforma bancária, que aconteceu posteriormente, nós temos esse sistema atual que funciona hoje, que é um sistema bem robusto, que no que eu estou estudando vai ser a parte mais complicada da prova, pois o sistema financeiro nacional, no conteúdo brasileiro, ele é um sistema robusto, tem suas particularidades, tem o seu funcionamento e seu mecanismo. Então, tudo isso torna um conteúdo bem denso, tudo bem? Então, ele se divide em três subsistemas, que são normativa, supervisora e operacionais. As entidades normativas são responsáveis pelas políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro, define quais são as políticas e o direcionamento necessário. São entidades colegiadas com atribuições específicas e utilizam-se de estruturas técnicas de apoio para a tomada de decisões. Entre elas, nós temos o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema normativo. O sistema normativo é como eu falei, ele vai definir todas as políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro. Então nós podemos ver que ele vai ser o cérebro desse sistema. Ele vai ser responsável pelas tomadas de decisões e encaminhamentos. Ele que vai fazer essa normativa de todo o sistema. Ele define as diretrizes para todas as instituições financeiras que estão aqui no Brasil, certo? Então, os principais nomes que nós podemos ter é o CMN, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Bacen, e o CVM, Conselho de Valores Mobiliários, certo? E o CMN vai ser quem define toda essa regra do jogo, certo? Ele define as políticas, a política, desculpe, ele vai fixar as diretrizes normativas da política cambial, assim como regulamentar as operações de câmbio visando o controle da paridade da moeda e o equilíbrio de balanço de pagamentos, certo? Ele vai regular sempre que julgar necessário as taxas de juros, comissões e qualquer outra forma de remuneração praticado pelo sistema financeiro, certo? Então, ele vai definir toda essa política cambial, não só com a intenção de proteger o mercado. Por exemplo, várias crises que nós vemos acontecendo ao redor do mundo, por exemplo, uma das mais recentes, mais notórias, a crise do subprime, aconteceu por uma certa letargia do, do sistema norte-americano, certo? Já o sistema brasileiro, por essa robustez, ele conta com dispositivos e mecanismos para evitar isso. Então, essas leis, essas diretrizes, elas têm a intenção de proteger o mercado financeiro, certo? E as funções do CMN são definir a política cambial, controlar as taxas de juro,
regular as instituições financeiras e prevenir crises, como eu falei. Pelo fato de ela ter todo esse aparato técnico para controlar as taxas de juro, controlar essa regulação fiscal, essa regulação das instituições financeiras, dizer como elas devem trabalhar, como elas devem operar, torna o sistema robusto e também o previne de crises que possam acontecer e impactar tanto a economia nacional quanto o valor da moeda aqui dentro do país, prevenindo assim elevações de inflação ou elevação de preços com a inflação ou queda abrupta dos preços com a deflação. Tudo isso tem que ser levado em consideração e tudo isso é levado em consideração para definir novas metas fiscais que o governo toma, certo? Então, a composição do CMN vai ser o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, sendo esses três nomeados pelo presidente do Brasil, certo? Então, nessa explicação eu vou ficar por aqui. Eu vou deixar o cronograma para vocês verem de como vai ocorrer os estudos, como eu vou apresentar. Pretendo trazer também, como eu falei, do TCC que eu estou trabalhando. Não é sobre isso, é mais sobre análise de risco, certo? E também eu pretendo trazer algumas outras informações, preparar melhor. Esse daqui só foi mais um teste para ver como vai ficar o vídeo, como vai ficar a apresentação. Mas no mais, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal.